Olá galera, nesse vídeo nós vamos responder a questão 34 do concurso para professor de matemática do estado de Pernambuco, realizado no ano de 2016, ok? Então essa questão diz o seguinte, ó. A figura a seguir mostra o retângulo ABCD, onde AB é igual a 10 e BC é igual a 7, e duas circunferências de raio igual a 2. As circunferências são tangentes a dois lados do retângulo. Então temos aqui o esboço, né? AB mede 10, BC mede 7, né? Temos um retângulo, duas circunferências, ambas idênticas, cada uma com raio 2, ok? E elas tangenciam o retângulo em dois pontos, né? Isso aqui tangencia nesse ponto, e a de baixo tangencia aqui nesse ponto e nesse ponto. E ele nos pede a distância entre os centros dessas duas circunferências, ou seja, a distância entre esse ponto e esse ponto. Tá? E temos aqui as opções: 5 raiz de 2, 3 raiz de 3, 4 raiz de 3, 2 raiz de 5, 3 raiz de 5. Ok? Vamos utilizar essas informações do raio e dos lados para obter essa distância entre os centros. Como faremos isso? Primeiro, vamos esquematizar a seguinte figura. Nós queremos a distância entre os dois centros. Okay? Então, nós queremos saber quanto mede esse segmento. Okay? Então, para isso, nós primeiramente vamos traçar uma reta, um segmento de reta horizontal que passa por esse centro aqui, ó, paralelo ao lado AB. Okay? Então, você traça de um lado a outro. E faremos a mesma coisa na vertical, né? Passando pelo outro centro, paralelo a BC. Ok? Pronto. Quando nós fazemos isso agora, nós notamos que existe uma distância entre esse segmento paralelo e o lado AB. E quanto mede essa distância? Essa distância entre esses dois segmentos é 2. Né? Porque a distância do centro a qualquer ponto da extremidade de uma circunferência é o valor do seu raio. E nesse caso, o raio da circunferência é 2. Então essa distância aqui, ó, entre esse segmento e o segmento AB é 2. Okay? Da mesma forma, a distância entre esse segmento vertical e o segmento BC também é 2, né? Porque essa outra circunferência também possui raio 2. Okay? Note que eu estou utilizando o ponto de tangência, né, para obter a distância entre esses dois segmentos. Beleza? Bom, do mesmo modo, né, a distância desse ponto o ponto de tangência também é 2, porque é o valor do raio, ok? Do mesmo modo aqui, ó. Então esse pequeno quadrilátero aqui ele é um quadrado, certo? Já que seus lados medem 2, ok? E obviamente, como esse é um ponto de tangência, esse ângulo aqui é reto. Pronto. Feito isso, nós construímos 3 quadradinhos, ok? Nessa figura. E agora, para finalizar, né, temos um segmento aqui no meio. Esses dois segmentos medem 2. Um segmento intermediário, que eu não sei quanto mede, certo? Tenho também outro segmento aqui intermediário na vertical, né? O segmento de cima mede 2, o de baixo mede 2. Eu não sei também quando esse mede. E tenho a distância D, né? A distância entre segmentos que eu quero obter, certo? Eu vou chamar essa distância de D, né? E agora nós vamos ver que esse lado aqui, ó, com essa construção, ele mede 3. Né? Por quê? Porque o lado BC mede 7, certo? Esse segmentozinho mede 2, esse também mede 2. Logo, o segmento do meio tem que medir o que falta para 7. Né? Então, 2 mais 2, 4. E para 7 falta 3. Então, esse segmento aqui, ele mede 3. Okay? Do mesmo modo, como esse segmentozinho mede 2, esse segmentozinho mede 2 e o lado DC mede 10, né? O lado AB também mede 10, certo? E esse segmento aqui, né, como é paralelo a esse, também mede 10, ok? Mais dois pedacinhos somam 4, então o pedaço do meio deve ser 6, beleza? Então agora nós temos um triângulo retângulo,
onde o cateto menor mede 3 e o cateto maior mede 6, e nós queremos descobrir o valor da hipotenusa, né? Que é o valor desse segmento que eu chamei de D. Ok? Então, pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Beleza? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Portanto, 9 mais 36 é 45. Okay? D ao quadrado é 45. Eu posso fatorar o 45, né, como sendo 9 vezes 5. Okay? Por que fazer isso aqui? Para ficar bem simples de obter a raiz quadrada. Porque eu sei a raiz quadrada de 9. Esse quadrado passa como uma raiz, né? Raiz de 9 vezes 5, que eu posso separar no produto dos raízes, certo? Então, raiz de 9 vezes raiz de 5. A raiz de 9 é 3. A raiz de 5 é um número irracional. Então, eu vou repetir raiz de 5. Okay? Portanto, concluímos desse modo que a hipotenusa, né, a distância entre os centros, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, ela mede 3 raiz de 3. Note que como a questão não especificou unidade, né, a nossa resposta fica sem unidade mesmo, certo? É unidades de comprimento que não foram especificadas na questão. Então, portanto, D igual a 3 raiz de 3, 3 raiz de 5, me desculpe, e esse valor, ele corresponde à alternativa E. Ok? Então, novamente, solução da questão 34 do concurso para professor de matemática do estado de Pernambuco, letra E, 3 raiz de 5, e utilizamos aqui, né, o fato dele ter nos dado os raios da circunferência, né, para simplificarmos o desenho, ok? Obtermos os dois catetos desse triângulo retângulo e, por fim, finalizamos a questão utilizando o teorema de Pitágoras. Ok? Então, isso encerra a solução, né? Antes de concluir, eu gostaria de convidá-los a se inscrever lá no nosso canal, okay? E vir estudar conosco, né? Nossa proposta é de desenvolver resoluções de questões de todos os níveis da matemática, certo? De forma gratuita. Então não vai custar nada para ninguém. E se você é um cara que está afim de estudar matemática, né, tem alguma dúvida no assunto, você pode sugerir exercícios, ok? Vou estar sempre fazendo vários exercícios durante a semana. Então se inscreva lá e venha estudar conosco, ok? Então até um próximo vídeo.